E aí pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é o Robert. E desculpe a demora na entrega dos vídeos, as coisas estão meio corridas por aqui e eu não tô tendo muito tempo pra soltar vídeos recorrentes. Mas eu vou tentar o máximo possível. E se quiserem apoiar o canal com qualquer valor, escaneie o QR que tá aí na tela ou no comentário fixado aí embaixo. E eu queria falar um pouco de Superman, porque eu soltei um vídeo algumas semanas atrás e ficou parecendo que eu sou um daqueles fanáticos do Superman de Zack Snyder. E não, embora eu curta o Henry Cavill de Superman, o filme do Homem de Aço tem muitos problemas. Mas mesmo com esses problemas, eu consigo ver aquela aura de Superman, sabe? Eu vou discorrer isso mais à frente no vídeo. Eu não sou o cara que lê os quadrinhos, mas eu vou contar um pouco da minha experiência com os desenhos e os filmes do personagem. Eu me lembro de uma cena do desenho da Liga da Justiça, se eu não me engano, onde o Superman é pego por um alienígena que causa alucinações. E nessa realidade criada na cabeça dele, ele vive uma vida normal, com a sua mulher e filho. E cara, a gente vê que no fundo, o Superman só queria ser alguém normal, sem o peso da responsabilidade de ser o Superman. E isso pra mim é muito foda, porque mostra um lado que não é tão explorado do personagem. Mas infelizmente isso é só uma ilusão criada na mente dele. E quando o alien é retirado, esse universo colapsa, mas antes ele consegue se despedir da sua família. Mas Ven, que Al me ajude. Mas eu acho que você não é real. E isso é tudo que eu sempre quis na minha vida. Mas eu tenho responsabilidades, Ven. Eu tenho que ir embora, filho. E como não falar dele? Superman, um filme de 78 com o saudoso Christopher Reeve. E pra mim esse é o melhor filme de Superman até hoje. O Christopher Reeve incorporou o personagem de uma forma tão boa que ele literalmente virou o rosto do Superman. E como no marketing do filme, ele mostrou que o homem podia sim voar, pois era uma novidade na época e nenhuma outra produção tinha feito esse efeito de forma tão convincente como nesse filme. E sem contar dos valores e aquela aura de esperança que o personagem transmitia pras pessoas. Por isso ele é lembrado até hoje como o melhor filme de Superman de todos os tempos. Daí em 2006 tentaram o retorno da lore dos filmes antigos do Christopher Reeve, mas não teve o sucesso esperado. O filme não é tão ruim assim quanto dizem, tem algumas cenas bem icônicas, como a famosa cena do avião, o tiro que o Superman toma no olho e a outra quase no fim do filme, quando ele salva as pessoas depois de um abalo sísmico atingir a cidade. No geral, o filme é divertido, mas nada que trouxe aquela magia do filme clássico. Como eu disse antes, o Homem de Aço tem muitos problemas, mas essa cena pra mim traz de volta aquele sentimento que o filme de 78 trouxe, e que foi revolucionário na época, a possibilidade do homem poder voar. E não é à toa que essa é a cena mais lembrada do filme. Cara, ver isso no cinema deveria ter sido mágico. E mano, o Henry Cavill ficou perfeito de Superman. E sem contar esse traje que é maravilhoso, mas ele ficou devendo como Clark Kent. Porra, o Christopher Reeve mudava o tom de voz e até a postura como Clark, enquanto o Cavill nem se esforça. Mas enfim, esse filme tem as melhores cenas de ação do Superman disparado. É nível Dragon Ball o bagulho, muito foda mesmo. E tem uma cena em específico que pode ter passado batido pra você, mas pra mim tem muito significado. Pra mim não é só uma criança com uma capa, mas sim a esperança da humanidade, que são as crianças, que infelizmente nos dias de hoje estão cada vez sendo mais deturpadas com a podridão do mundo moderno, perdendo sua inocência e principalmente os valores que eram passadas de geração a geração e que hoje em dia não parecem valer de mais nada. E então chegamos no filme do James Gunn, onde ele parece que quer contar mais a história do Krypto do que a do Superman. E eu não tô zoando, o cara só sabe falar o quanto que ele gosta do cachorro. E por isso que eu tô com o pé atrás com esse filme, cara. E sem contar que o traje do Superman parece um cosplay, mano. Não passa imponência nenhuma. Mas enfim, se quiser ver minha opinião, veja o vídeo que eu comento sobre o trailer. E é isso, eu só queria falar um pouco com vocês sobre a minha experiência com esse personagem ao longo do tempo. E nunca se esqueçam. Olha pra cima! Se apeguem a Deus, pois o mundo jaz do maligno. E a única esperança que temos é a volta do Criador. E quando esse dia chegar, meus amigos, o bicho vai pegar.